Hoje nós vamos meditar no tema temperado ou insosso. Que tipo de sal eu sou? Tema este fundamentado no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 13, que na nova versão transformadora diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. O Senhor Jesus disse essas palavras no famoso Sermão da Montanha, proferido no mês de julho do ano 27, ano Domini, ano do Senhor, no início do seu ministério, neste pequeno promontório entre as cidades de Tabegná e Cafarnaum, no norte de Israel, às margens do mar da Galiléia. Ali o Senhor Jesus falava de modo simples acerca da vivência do cotidiano daquela população humilde, composta de artesãos, agricultores, pescadores, gente do povo, acerca das verdades profundas do reino de Deus. Pois o Sermão da Montanha é a constituição do reino. Um texto maravilhoso da palavra de Deus. É interessante observar que no Sermão da Montanha as características do cidadão do reino são bem estranhas. Ele fala que o cidadão do reino, o Senhor Jesus diz que o cidadão do reino, ele é pobre de espírito, ele é chorão, ele é manso, humilde, tem fome e sede de justiça, tem um coração puro, é pacificador, é perseguido por ser bom. Mas, acima de tudo, o Senhor Jesus, neste texto, ele diz que o testemunho, a vida, a pessoa do cidadão do reino deve influenciar a comunidade, a sociedade, tal qual o sal o faz na terra. Porque vocês, disse o Senhor Jesus, vocês, meus discípulos, meus seguidores, são o sal da terra. O que o Senhor Jesus quis dizer com estas palavras? O que ele quis ensinar aqui? Dois professores de Harvard, os doutores Nicholas Christakis e James Fowler, neste livro, Connected, ou Conectados, deram uma ideiazinha do que o Senhor Jesus quis falar. É verdade que eles não estão tratando do Sermão da Montanha. Eles falam da capacidade do ser humano em influenciar uns aos outros, em se conectar, em estabelecer redes, em estabelecer uns com os outros influência mútua. E lá eles tratam de um conceito chamado contágio social. A influência que as pessoas exercem sobre as pessoas. Esse livro, lançado em 2009, pelos professores Christakis e Fowler, eles concluíram, após uma larga pesquisa, que nós temos uma grande capacidade de influenciar pessoas e sermos influenciados ao longo da vida, no nosso convívio social. Mas o que mais preocupa ou preocupou esses professores é se as pessoas se dão conta dessa influência ou não. Se seguem numa espécie de automático, sem saber que são influenciados e sem saber como estão influenciando, ou se tem coerência nessa maneira de influenciar. Ou seja, o que isso quer dizer? O que eu preciso saber sobre ser sal? Como influenciar? Como é que é isso? Vejamos. O texto de Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, diz o seguinte: aquele que anda com homens sábios é influenciado por eles, pelos sábios. Logo será sábio. Mas o companheiro
que acompanha os tolos será destruído, ou seja, absorverá, será influenciado pelas tolices que o tolo ou os tolos dizem. Diz mais a Bíblia Sagrada. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, não se deixem enganar, as más companhias, as más influências corrompem os bons costumes. Diz mais, 1 João 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, se formos influenciados pela luz de Deus, assim como Ele está na luz, assim como Deus é luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somos influenciados. Ou seja, que tipo de sal eu sou? Quem está me influenciando? O que o Senhor Jesus desejou falar com esta metáfora do sal? O que é o sal? O que significa isso? O sal tinha uma grande importância para o povo israelita. Lá em Números 18, 19, está escrito o seguinte: tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e a filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal, perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. O que é aliança de sal? Aliança fidedigna, aliança perpétua, aliança inquebrantável. Sal na Bíblia representa a fidelidade, a perpetuidade. Esse é um primeiro entendimento que os israelitas tinham a respeito do sal. Sal na Bíblia também era elemento essencial na oferta dada, entregue a Deus. Diz Levítico capítulo 2, versículo 13 o seguinte: tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Oferta com sal, oferta fiel, oferta perpétua, oferta que tem valor perante Deus. Sal é fidedignidade, é fidelidade, é perpetuidade. Mas sal também, para o povo de Deus, tinha uma importância como um antisséptico, uma espécie de desinfetante para tirar as impurezas do recém-nascido no pós-parto. Ezequiel 16, versículo 4 diz assim: seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavado com água para que ficasse limpo, e não foi esfregado com sal. O sal era um elemento purificador na antiguidade. O sal também tinha uma outra função, além de ser parte da liturgia do culto hebraico, israelita ou judaico, além de ser antisséptico, ele também era um tempero, ou é um tempero, mas naquela época, lá do Antigo Testamento, em Jó 6,6, está escrito o seguinte: as pessoas não se queixam quando falta sal na comida? Alguém gosta de clara de ovo que não tem sabor? Ou seja, o sal funcionava como tempero. O sal tinha grande importância para o povo israelita. Conservava os alimentos, impedindo a degeneração. Também, numa época onde não se tinha luz elétrica, não se tinha geladeira, que os alimentos, por exemplo, a carne poderia estragar depois do animal abatido, então o sal conservava o charque, a carne de charque conservava a carne para o seu uso posterior. Enfim, o que o Senhor Jesus quis dizer com esta metáfora do sal? Vocês são o sal da terra.
Como sal da terra, nós temos uma vida dedicada em fidelidade para com Deus. Como sal da terra, nós funcionamos como antisséptico no meio de uma geração que se afasta do Senhor, que purifica, que limpa. Nós, como sal, impedimos a degeneração da nossa sociedade. Nós, como sal, damos sabor à vida ou às vidas neste mundo. Por isso que Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, ele fala que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Temperada com sal, vós sois sal da terra. O tempero fidedigno que conserva, que protege, que não permite, que não deixa que as coisas degenerem, mas conserva a vida e lhe dá sabor. Guarde essa palavra, que a palavra dita por vocês, sal da terra, filhos de Deus, seja sempre agradável, temperada com sal, agradável. Este termo, guarde esta palavra. Mais ainda, Lucas registra em Atos 2, 46, 47, a seguinte passagem acerca dos primeiros cristãos, da igreja chamada primitiva, da igreja que estava ali pulsante em Jerusalém, logo após a ascensão do Senhor para os céus. Essa igreja que se reunia e tinha tudo em comum, no partir do pão, na oração. E diz o texto em Atos, segundo o registro de Lucas, no capítulo 2, versículo 46 e 47, o seguinte: reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando simpatia de todo o povo. Por que nós pontuamos estas duas palavras? Colossenses, a palavra agradável. Atos, a palavra simpatia. Porque estas duas palavras envolvem uma comunidade cristã que é sal da terra. Uma comunidade cristã que não tem sal insosso, mas é uma comunidade de sal temperado. Uma comunidade que dá sabor à vida. Uma comunidade de graça. Uma comunidade de simpatia, uma comunidade que comunica bem-estar à população que a cerca. Por quê? Palavra agradável e ser simpático ao povo, nesses dois textos de Colossenses e Atos, tanto Paulo como Lucas usam a mesma palavra. Que interessante! É a palavra caris, que nós traduzimos do grego de forma genérica como graça, mas é muito mais do que graça. Graça aqui significa prazer, alegria, encanto, respeito, favor, desejo de agradar, vontade de fazer o bem. Esta palavra de Colossenses 4:6 e de Atos 2:47, dessa igreja que é sal da terra, dessa comunidade que tempera, conserva e que dá sabor no lugar onde está estabelecida, nos faz lembrar daquele senhor que alguns anos atrás ficava ali no viaduto gasômetro do Rio de Janeiro, com uma placa enorme, em silêncio, transmitindo essa mensagem simples, comparável à mensagem do Sermão da Montanha, de que vós sois o sal da terra, onde ele dizia: gentileza gera gentileza. Ou seja, o que significa isso? Que caris, graça gera graça. A igreja precisa ser uma igreja de graça, de sal, de sabor, que chame a atenção com simpatia, que possa levar as pessoas a serem atraídas para Cristo. E para isso eu trago para vocês hoje
um exemplo maravilhoso de um homem espetacular que viveu no início do século XX. Nasceu em 1889 e simplesmente desapareceu nas montanhas do Himalaia, pregando o Evangelho de Cristo, e as pessoas entendem que lá ele morreu. Este homem, chamado Sadhu Sundar Singh, queria ser sal da terra, se parecer com Jesus, porque a salinidade da igreja é se parecer com Cristo, é ser igual a Cristo. Este homem que dizia: a capital do céu é o coração de cada ser humano, onde Cristo Jesus está entronizado, que é sal de fato, que tempera, que não é insosso, que não causa repulsa, que não causa aversão, pelo contrário, causa simpatia, causa encanto, causa cáris, causa graça, causa o sentimento de querer estar perto de. Sadhu Sundar Singh, ele foi um exemplo de cristão que atraía as pessoas, que conservava o bom sabor de Cristo. Por quê? Que tipo de sal eu sou? Sal temperado ou sal insosso? Jesus era um sal que conservava e conserva, que dava sabor, que não permitia que a sociedade se degenerasse, que causava simpatia, não antipatia, e que fazia com que as pessoas se alegrassem ao vê-lo, ao perceberem, ao estarem com ele. Jesus era uma pessoa e é uma pessoa alegre e feliz. Pena que nós não temos tempo de discorrer sobre isso, mas sobre o humor do Senhor Jesus, as piadas que ele contava, a sua alegria que contaminava, que contagiava, a sua boa influência. Ser sal é influenciar. A partir do vínculo que temos em Cristo, influenciar para o bem, para promover o bom tempero da sociedade, a conservação da sociedade, a vivência melhor para a sociedade, a vivência onde haja paz, tranquilidade, bem-estar e uma vida plena com Deus. Ser sal temperado, não insosso, é isso. É poder conservar a salinidade de Cristo. É para poder conservar este bom tempero de Cristo. É para ajudar Deus na promoção do seu reino, a fazer com que as pessoas possam ver aqui na terra um pouco do céu, na vida de cada um dos seus seguidores. Mas há uma advertência nesse texto com o qual nós vamos encerrar a nossa reflexão de hoje. Disse o Senhor Jesus: quando falta Jesus, quando falta o verdadeiro sal, o verdadeiro tempero nos seguidores do Senhor Jesus, se ele perder o sal, se ele perder o sabor, para que servirá? Se ele se tornar insosso, poderá voltar a ser salgado novamente? O texto diz em Mateus 5,13 que o sal será jogado fora e pisado pelos homens, pois já não serve para nada. O que significa isso? Lá em Israel, pode ser que você não saiba, mas aqui, o pátio do Muro das Lamentações, lá neva na época do inverno. E sabe o que as pessoas fazem com o sal que não serve para nada? Elas jogam na neve para evitar que as pessoas escorreguem na neve deslizante. É só para isso, para ser pisado,
que o sal serve, que o sal que perde o sabor, perde o seu tempero, perde as suas propriedades, serve para ser pisado. E quando uma comunidade ela é pisada, quando uma comunidade ela não faz bem para as pessoas que estão ao seu redor, é preciso pensar se ela está sendo sal e que tipo de sal ela o é. Se é sal temperado, normalmente não é, já que está sendo pisada, normalmente é sal insosso, que foi jogado lá no campo, para pelo menos as pessoas não escorregarem, ó, cometeu esta dificuldade, este erro, trouxe escândalo, trouxe desavença, não temperou, não conservou, não impediu a degeneração social, só serviu para isso. Quando Deus nos chama para que nós sejamos sal, Ele nos chama para que sejamos sal saboroso, sal temperado, não sal insosso, para promovermos a fidelidade da aliança de Deus com os homens, para limpar as feridas que muitas vidas carregam ao longo da sua existência, para impedir a degeneração de uma sociedade afastada do Senhor, de Deus, e para dar sabor à vida, para ser uma igreja atraente, uma igreja tal qual aquela de Atos, no capítulo 2, que ganhava a simpatia do povo, que as pessoas não tinham antipatia por ela, mas que as pessoas tinham simpatia por ela porque ela era sal. Ela era uma igreja gostosa, ela era uma igreja de bom sabor, de bom tempero, uma igreja de cheiro suave, com um bom perfume de Cristo. Não um perfume ou um odor que causa aversão, mas um perfume aromático que causa atração. Que tipo de sal eu sou? Temperado ou insosso? Conservo o sabor da vida que só Deus dá? Ou estrago tudo? Ou deixo a desejar? Que tipo de sal eu sou? Fica aqui a nossa reflexão, e se você quiser saber mais, estão aqui 3 obras que nós usamos aqui nesta pequena meditação. O primeiro livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, de Boanerges Ribeiro, da CPAD, excelente livro que fala de Sadhu Sundar Singh, este homem que foi verdadeiramente sal da terra. A segunda obra é o Sermão do Monte contra a Cultura Cristã, obra de John Stott, da Aliança Bíblica Universitária, excelente livro. E a terceira obra, Conectados, dos professores Nicholas Christakis e James Fowler, que fala sobre o contágio social. Como é que nós estamos contagiando a nossa sociedade? Para o bem ou para o mal? Para a harmonia ou para a desavença? Para o bem-estar ou para o conflito? Será que nós estamos sendo sal da terra? E que sal nós somos? Temperado ou insosso? Se insosso, jogado na neve ou no campo para ser pisado pelos homens. Minha oração hoje é que sejamos o sal temperado com as propriedades dadas por Jesus, vindas de Jesus, para melhorar este mundo com a presença de Cristo, nosso Salvador. Que Deus a todos abençoe. Amém.